Então, pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, eu sou analista de marketing aqui da Preâmbulo e estarei junto com os nossos consultores aqui para o nosso bate-papo. Eu quero dar boas-vindas também para todos aqui ao nosso Conexão CPJ. Eu peço por gentileza que deixe os seus áudios e as câmeras desligadas, até para não ter nenhuma interferência na demonstração dos nossos consultores. Eu aproveito também para falar que vamos gravar essa demonstração e para que não tenha nenhum tipo de exposição. Então, peço, né, por gentileza de novo, que deixe as câmeras desligadas, tá? O nosso bate-papo de hoje será ministrado pelo Fábio Schiavon, que é o nosso técnico da Preâmbulo, e o Leonardo Morales, que é um advogado, né, e conhece bem a realidade de vocês. Então, os dois são os nossos consultores da Preâmbulo, tá? Essa conexão CPJ será sobre o sistema CPJ 3C e também vamos falar sobre o uso da inteligência artificial no módulo das minhas atividades. Então, né, os nossos dois consultores vão estar falando sobre, né? Se alguém tiver alguma dúvida, peço por gentileza que enviem no chat, que eu farei logo após a demonstração, as perguntas, né, as dúvidas. E também fiquem à vontade para fazer as perguntas no final desse nosso bate-papo, abrindo o microfone e falando mesmo, tá? E agora passo a apresentação para os nossos consultores. Boa tarde, pessoal. Feliz aí com todos aí para assistir mais uma Conexão Preâmbulo. Meu nome é Fábio, sou técnico da Preâmbulo, já trabalho aí há um tempo na Preâmbulo, eu vou fazer 19 anos de Preâmbulo, então a gente já pegou várias versões do CPJ e essa versão hoje a gente tem muitos recursos, muitos benefícios, né? Então eu vou começar com a primeira parte ali de introdução, e depois o Leonardo também vai passar a mostrar bem como que funciona a publicação, a importação da publicação, mostrar ali como que pode ter um fluxo de trabalho. Pode se apresentar, Leonardo. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Também estou muito contente aí, estamos chegando agora a 39 pessoas. Isso é bem legal para a gente que se prepara e faz aí o webinar pensando em vocês. Como o Fábio mencionou, a parte mais técnica do sistema ele vai estar passando. Vou mostrar um pouco mais da prática ali. E também ao decorrer da apresentação, em alguns momentos, eu e o Fábio vamos trocando algumas ideias aí, com o objetivo de tornar a apresentação mais fluida, mais tranquila para vocês também, para ser mais um bate-papo mesmo, uma coisa mais tranquila, para que a gente possa pegar e ter todos os conteúdos aí bem fixados para vocês. Vai lá, Fábio, vamos começar. Então tá bom, vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial junto nas minhas atividades no CPJ. A grande mudança que teve nessa questão das atividades, da inteligência artificial, veio para facilitar ainda mais o trabalho de uma controladoria. Ou o trabalho do advogado quando recebe essas informações, recebe a publicação. Mas antes da gente se aprofundar nisso e pensar que fluxo que eu tenho que trabalhar, como que eu trabalho, existe uma organização no CPJ que você tem que pensar quando você estiver trabalhando nele, quando você estiver organizando o teu escritório. Como que é o meu escritório hoje organizado? Será que eu recebo tudo e faço tudo e passo para alguém? Então, assim, a gente tem sempre essa ideia de quando a gente vai fazer uma consultoria no escritório, conversar com o advogado para tirar dúvida. Então, o Leonardo daqui vai falar, como que é teu escritório, Leonardo? Ah, eu trabalho com duas áreas, civil e trabalhista. Mas essa publicação chega só para você? Você tem uma pessoa centralizada que recebe tudo isso e distribui para outras pessoas? Ou eu quero que o sistema me auxilie a orientar ou a lançar esses compromissos, essa publicação, essa tarefa que a gente chama aqui dentro, para um responsável do processo, para um advogado e assim por diante. Então, dentro disso, a gente começa com algumas organizações dentro do sistema que vocês podem pensar se vocês já estão trabalhando nessa organização, se vocês não estão trabalhando com essa organização, vão melhorar ela. Então, pensem nisso. Como que eu vou ajudar essa inteligência artificial no recebimento dessa publicação, para que eu direcione os compromissos mais rápido e não perca tempo, tenha mais segurança nesse trabalho. Então, mostrando ali, acredito que todos estão vendo a tela, né? Lá no Teams, lá em cima, tem 3 pontinhos, se alguém clicar, vai ter tela cheia, talvez melhore a visualização também, aumente um pouco. Aqui dentro tem uma primeira configuração no sistema que é células e equipes. Então, aqui que você começa a organizar o teu escritório. Vamos pensar nessa organização. O escritório do Leonardo tem lá uma célula de publicação, eu tenho uma célula de prazo, eu tenho uma célula de consultoria, eu tenho uma célula de
de pareceres, e dentro dela eu posso ter equipes que são divididas para o meu escritório. Posso ter uma equipe só, posso ter várias. E essas equipes vão estar ligadas a pessoas vinculadas com suas funções. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco, numa configuração, que eu posso direcionar um compromisso direto para o coordenador da área, em vez de eu ter uma pessoa que receba. O que vai acontecer? Ele já recebe, já pode distribuir isso. Isso que o Leonardo vai mostrar. Quando receber, vai aparecer numa telinha, ele pode, por trás do sistema, vai ajudar isso. Então, isso tudo é uma configuração que você vai contar para preâmbulo. Você vai montar, vai desenhar no papelzinho lá. Eu tenho um quadradinho trabalhista, eu tenho um quadradinho civil, eu tenho várias organizações. Então, isso vai estar ligado ao quê? Essa equipe vai estar ligada ao quê? A uma matéria, a um grupo de trabalho. Então, eu consigo organizar. Essa é a primeira organização que você tem. Até mesmo, né, Fábio? Isso, pode falar. Até mesmo, né, para eventualmente eu tenho vários funcionários no meu escritório com equipes diferentes e, poxa, naquele dia específico alguém não pôde vir. O gestor dessa equipe, o responsável ali, ele vai poder, pelo próprio sistema, já transferir o prazo de uma pessoa para outra, numa eventualidade que alguém não possa cumprir esse prazo, vai ficar bem mais fácil de até fazer a gestão de quem vai fazer o quê. Além disso, como o Fábio mencionou já, veja ali na lateral, em células, que eu tenho consultoria, eu tenho contratos, eu tenho prazos. Então, quando a gente faz esse filtro já, logo na entrada da publicação, quando a gente vai ter uma publicação, ela vai ser direcionada para esses campos. Então, se isso aqui que o Fábio está falando não for bem executado, bem feito logo no cadastro, isso vai trazer posteriormente uma dificuldade na hora da gente fazer o controle das publicações e o tratamento das publicações. Tudo isso já começa a partir daqui, né, Fábio? Muito bem, isso aí. Então, veja, a primeira organização eu fiz. Então, eu dividi meu escritório, ou uma célula, uma equipe, ou uma, duas, ou várias. Dentro disso, lá no cadastro de processo, rapidamente entrando no cadastro de processo, para a gente ter uma noção, você tem dois campos importantes de cadastro. Ó. O grupo de trabalho, a matéria, que eu vou poder amarrar a equipe, e eu vou ter dois campos, o advogado e o responsável do processo. Guarda esse campo, por quê? Porque lá na tabela de evento, quando eu direcionar esse compromisso, eu vou ter um campo chamado desempate, que a gente organiza, e eu posso colocar aleatório para aquela função dentro da equipe, eu posso colocar para o responsável do processo ou para o advogado. Então, vou entrar aqui agora, ó, lá no meu evento, que eu sempre falo, quem já me conhece, quem já falou comigo na preâmbulo, eu falo que a tabela de eventos, eu falei para o Leonardo, que é o coração do CPJ. Quanto mais organizado tiver teus eventos, mais fácil vai ser você desenvolver teus fluxos, organizar os teus lançamentos, visualizar teus lançamentos. Então, dentro do evento de publicação, você vai notar que eu vou estar ligado à célula de publicação, que tem as equipes, e ele está com a função coordenador, está lançando aleatório para o coordenador. Então, se na minha equipe eu tenho um coordenador ou tenho vários, o sistema vai lançar aquela publicação aleatória. Ou eu poderia ter só uma equipe de publicação, só uma célula de publicação, com uma equipe, e o Leonardo vai receber todas, que ele vai receber. E daí ele distribui, é uma outra etapa que você pode colocar. Então, por isso que dentro da tabela de eventos, eu vou ter o aleatório, ou eu vou lançar direto para o responsável do processo, para o primeiro advogado, ou não atribuir a ninguém, que daí atribuiria para uma agenda genérica. Então, essa regra da célula, equipe, da organização, a gente está hoje falando de publicação, mas isso vai servir para todos os eventos e todos os fluxos que são de prazo, fluxo de publicação e assim por diante, de audiência para quem vai atribuir. Então, essa ideia hoje de a gente começar a tela de publicação da inteligência que o Leonardo vai passar, não podemos deixar de relembrar isso dentro do CPJ. Por quê? Porque isso é a estrutura que vai funcionar por trás do que ele vai mostrar na tela ali. Né? Então, você vai ter os fluxos ali. Então, veja, o evento pode estar ligado a cada célula com a sua função e a um fluxo que a gente tem de publicação aqui, que o fluxo vai funcionar do workflow aqui, tá? Então, aí você vai... Então, essa é a ideia. Então, a primeira organização, quanto melhor você estruturar por trás, célula, equipe, função, tudo vai funcionar teu fluxo, né? Então, agora ele vai mostrar a tela de minhas atividades e o fluxo de publicação, a gente vai conversando ali, tá ok, pessoal? Beleza.
Antes de até mesmo mostrar aqui o fluxo de publicação, a gente entra aqui no módulo de processos para fazer a importação dessa publicação, ou seja, trazer essa publicação para o sistema. Como que a gente faz isso? É bem simples. A gente tem esses 3 pontinhos aqui, lembrando que eu estou aqui no meu grid de processos, tá? Então aqui eu venho nesses 3 pontinhos, que são as opções, clico nele, e aqui ele vai ter importação de publicação, tá? Eu clico na importação de publicação, dou um concordar aqui com os termos, e ele abre essa tela aqui para mim. Aqui em cima no cantinho, a setinha vermelha, ele já até diz para mim ali, posso fazer isso por comando, através de um Ctrl A, ou então clicar diretamente aqui. Quando eu clico, eu venho nessa segunda opçãozinha aqui, na sequência, e aqui dentro a gente localiza pode achar aí, Fábio, a nossa publicação. Esse documento aqui é um XML que a gente carrega no sistema. A gente está usando a base do Fábio aqui. Normalmente a gente pode deixar isso dentro de uma pasta específica ou pode deixar ele já na primeira pasta que for assim que eu clicar aqui no ícone para abrir, tá? Então fica a teu critério de como você vai fazer isso aí no escritório. Aqui no caso o Fábio localizou para a gente. Então aqui a gente clica 2 vezes, ele já abre e me fala que contém 6 publicações para ser carregadas nesse período, tá? Eu não vou carregar porque a gente já tinha feito esse carregamento no momento anterior aqui da apresentação, tá? Isso aqui é mais para mostrar para vocês. Mas daí, vou carregar? Eu venho e carrego. Todas do dia já vão ser carregadas por aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? Vou fechar aqui. Pode falar, Só Fábio. ressaltando uma coisa, Leandro, dessa questão da publicação. Por que ele carregou a publicação? Porque hoje você pode ter uma empresa de publicação e trabalhando com o CPJ e ele te manda um arquivo XML e você carrega. Se você tiver a publicação da preâmbula, ele já vai carregar automático, então não precisa fazer essa função. Você só vai entrar agora no grid de minhas atividades e o sistema já vai carregar as publicações por lançar prazo com a estrutura que eu te mostrei antes. Vai direto para o Leonardo, vai direto para a Maria, vai direto para o João. Só para direcionar bem essa questão, por que tem o XML ou por que às vezes tem pessoas que recebem automático porque usam web server da Preâmbulo já, da Perfeito. publicação. Tá ok? Continua lá, Leonardo. Perfeito. Vamos lá. Então aqui eu fecho de novo e agora eu venho para o módulo aqui, vou até abrir para ficar mais fácil, de minhas atividades, que é um dos tópicos de hoje que a gente tratou para trabalhar, né? Esse ponto aqui ele é muito importante porque é aqui que vai vir as tarefas, aqui que vai vir tudo que a gente vai fazer dentro do sistema, tá? E como o tópico hoje foi provocativo na questão da inteligência artificial do sistema, é aqui também que ocorre a parte da inteligência artificial do sistema, tá? Veja que aqui estão todas as tarefas que eu tenho localizadas. Como que eu sei que são todas? Aqui em cima eu tenho filtros. Poxa, aqui eu tenho várias opções que me mostram quais são as tarefas que eu estou trabalhando. Aqui eu estou com tarefas que estão pendentes, tá? Além disso, eu posso filtrar as agendas que são todas do escritório. Além disso, eu posso filtrar somente a minha agenda que eu vou trabalhar, ou, por exemplo, a agenda que eu monitoro. Como o Fábio já tinha explicado anteriormente lá, se eu sou responsável de uma daquelas células lá, que tem as equipes que trabalham, eu posso vir aqui e controlar tudo que eu controlo, ver tudo que eu monitoro. Eu estou monitorando vários advogados, várias pessoas. É um ponto também que eu posso vir fazer essa pesquisa, tá? Aqui eu estou em todas as agendas. Quando eu venho aqui, eu recebo as publicações no CPJ desta maneira. Elas entram aqui no sistema e tem uma classificação até de cores aqui, que em preto é tudo que já passou, tudo que já aconteceu. Em vermelho é tudo que eu tenho para fazer na data de hoje. Em amarelo é tudo que eu tenho para daqui um dia. Vão ter situações também que elas vão aparecer na cor verde, que é para daqui 2 dias, e ainda na cor azul, que é para 3 dias ou mais. Tudo que vai acontecer de publicações conforme as cores, tá? Outro ponto interessante aqui, antes mesmo de falar das publicações, é que a gente vem aqui embaixo, você está vendo aqui no cantinho essas pontas aqui, que são as nossas formas de também filtrar tudo que está acontecendo. Quando eu clico aqui, ele me dá etiquetas. Isso aqui é totalmente configurável conforme a sua necessidade. Veja que aqui na base a gente tem importantes em vermelho, falar com o cliente em uma outra cor, atendimentos, enfim. A gente pode vir e deixar cada uma das tarefas com uma cor diferente, para ficar mais fácil também a visualização, beleza? Isso aqui são só a forma de tratamento quando a gente recebe. Onde que está, então, Leonardo, a parte da inteligência artificial aqui? Bom, quando eu recebo as publicações, algumas delas, elas vêm em branco, como está essa aqui, que não é o caso da gente fazer o preenchimento para
para um prazo ou para alguma coisa, certo? Mas quando eu venho, por exemplo, um lançar prazo, ele já vem com uma informação em vermelho aqui, veja, audiência. Mas da onde que surgiu essa informação? Ela surge daqui. Eu vou até abrir para vocês o teor dessa publicação. Quando eu abro o teor da publicação, veja que no corpo dela aparece aqui audiência de conciliação. Todas as palavras que são marcadas em vermelho aqui, elas são realizadas a leitura pela inteligência artificial e já sugere aqui embaixo no nosso campo de classificação qual é a tarefa ou atividade que está vinculada a essa publicação. Isso aqui sempre tinha que ser feito manualmente. O advogado tinha que vir, ler o que está acontecendo para depois preencher. Conforme eu for utilizando mais o sistema, quanto mais eu utilizo, mais o sistema ele vai aprendendo comigo. É mais ou menos como uma criança, você vai ensinando coisas novas e ele vai aprendendo. O sistema ele vai aprendendo. Veja que aqui já tem audiência, se eu dou um prosseguir aqui nessa audiência aqui, ele já deixou certo. Então ele já me lança aqui que tipo de audiência que eu quero. Ele me deu o gênero, dentro de audiência eu tenho alguns. Poxa, ali é audiência de conciliação. Então eu já venho, clico em audiência de conciliação e o sistema já tinha feito para mim. Além disso, aqui dentro, eu posso configurar outras tarefas além da audiência de conciliação, que são coisas que, por exemplo, você não quer que o teu funcionário, que o advogado que trabalha no teu escritório, esqueça de fazer. Então, você cria como se fosse um mecanismo de uma trilha, um caminho a ser percorrido por ele, obrigatoriamente ou não. No caso da audiência de conciliação, veja que eu ligo para o cliente para conversar com ele, para saber como que vai ser a nossa audiência, para instruir ele para a audiência. Poxa, em outra cidade eu não vou conseguir ir até lá. Agora, com a questão do coronavírus, de tudo que a gente está passando, a gente não trabalha mais tanto com essa questão de ir até a cidade para fazer audiência. Antes era um pouco mais recorrente, né? Mas se for o caso, ainda eu poderia vir aqui contratar o correspondente, era uma coisa que eu não podia deixar faltar. Ainda a instrução para a audiência, como que a gente vai se posicionar, tudo que a gente vai fazer nela, e automaticamente a própria audiência de conciliação dentro das tarefas. Então, isso aqui a gente sabe que tudo que vai acontecer. Quem que configurou isso aqui? Quem configurou foi a gente mesmo para nossa base de demonstração. Mas você, dentro do teu escritório, pode fazer esse cadastro e esse preenchimento da maneira que melhor lhe agradar, da maneira que melhor lhe convier, tá? Digamos que você não queira ligar para o cliente, você já conversou com ele. Você clica aqui no ligar para o cliente e aqui no canto, ó, você tem a opção de excluir. Você pode excluir isso aqui. Então, tudo que você coloca aqui dentro, ele já fica salvo. Se alguma das coisas você não quer fazer, você pode excluir e também deixar de fazer, tá? Tá, vamos dar E sequência. também, Leonardo, lembrando Pode ali, falar. tanto o excluir, né, que te fala, você pode incluir novo no mais. Porque tá Sim, vendo que é o evento, é tu trabalhando de evento. Pô, eu preciso de uma coisa a mais que saiu daquela rotina, que saiu daquela organização de eventos que o Leonardo falou. Então eu posso. Então isso é outra questão que a gente fala. Como que você organiza? E ligado a isso, você pode criar rotinas dentro do sistema de quando um processo for trabalhista, audiência de um tipo. Quando for do polo passivo para o polo ativo, eu posso criar rotinas que eu posso ir por trás N situações de classificações que, conforme o processo que recebeu a publicação, vai abrir um tipo de sequência, com a mesma classificação até. com a Então, mesma são classificação. critérios a mais que a gente vai estudando junto com o cliente, vai desenvolvendo e ele vai tendo praticamente tudo quase automático, mas sempre falo, tudo pode ser um pouco automático, sugerir, mas o último olhar, o último cheque, a última autorização é do funcionário, é do advogado, é do Leonardo que é do controle. Eu facilito o trabalho para não ter muito manual, mas o último cheque, a última organização é sempre do funcionário. Pode continuar lá, Leonardo, beleza? Sim, sim. Como a gente gosta de comentar, o sistema ele vem para ajudar, não para substituir, né? Nossa função continua sendo ativa e temos que trabalhar. Mas o sistema está aqui para fazer uma facilitação. Ele lembrando, a gente podendo fazer isso, é uma forma de facilitar nosso trabalho, de não esquecer, de tornar um fluxo aí mais preciso, de certa forma. Mas vamos supor aqui que eu estou aqui dentro da minha publicação, vou fazer o tratamento dessa publicação. No caso aqui, eu não quero ligar para o cliente, tá? Então eu não vou ligar para o cliente, eu venho aqui e coloco no menos, ele vai perguntar se eu desejo excluir o registro. Eu quero excluir. Vou contratar um correspondente? Poxa, como eu disse, eu estou numa fase que eu não preciso de correspondente. Estou numa fase que a audiência vai ser online e eu posso fazer. Então, também vou excluir o registro. A instrução, eu vou abrir ele aqui. Eu vou dar duplo clique em cima dele e eu vou marcar a instrução para que dia que eu vou marcar. Eu vou marcar uma data para fazer essa instrução aqui. Então, eu venho aqui,
dou duplo clique, vou fazer essa instrução aqui na quinta-feira. Eu marco para quinta-feira, eu dou OK e eu venho aqui embaixo e salvo. Veja que aqui embaixo já está selecionada uma pessoa que vai fazer. Sempre vai ser importante. Por exemplo, você pode vir aqui também, abrir e ver tudo que o Fábio explicou lá no começo de células e equipes. Veja, eu estou dentro de uma tarefa já e eu posso selecionar qual a equipe que eu vou direcionar essa audiência de instrução, se é para a equipe de prazo, enfim, se é para a equipe. Eu posso, inclusive aqui dentro, criar uma só de audiência. Poxa, eu tenho um pessoal lá que só faz audiência para mim. Eu posso deixar aqui também criado isso para ficar mais fácil, tá? No caso aqui já foi para o Antônio da Silva, no nosso exemplo, e eu vou salvar. Pronto, consegui. E a audiência de conciliação aqui, eu vou pegar e vou abrir ela também e vou colocar uma data. Não é a data da publicação, mas prazo definido para este evento, prazo não definido é o que eu vou fazer agora, né? Dou duplo clique aqui de novo. E vamos supor que essa audiência seja semana que vem, só na nossa suposição aqui mesmo. Eu dou um OK de novo e salvo. Após feito isso, eu configurei aqui, ó, veja, a data que vai ser feita a instrução e a data que vai ser realizado a própria audiência, tá? Essas informações sempre vão ficar constantes para a gente. Terminado isso, o que que eu faço? Eu venho no final aqui da minha tela e qual que é a situação dessa tarefa? Poxa, era para lançar o prazo. Eu lancei a minha audiência. Se eu lancei minha audiência, eu concluí essa etapa. Concluí a etapa, eu vou fazer uma justificativa aqui embaixo, eu vou colocar a audiência, né? A audiência marcada. Audiência marcada aqui, só para ter uma complementação. E vou salvar. Feito isso, o sistema vai salvar a atividade. Quando eu venho aqui em cima e dou um carregar, que sempre isso aqui seria o F5 do computador, mas para o nosso sistema. Então, sempre que eu quero carregar o que eu já fiz, eu clico aqui nessa lupinha. Cliquei ali, eu vou baixar mais uma vez aqui para chegar nas publicações que eu já tinha feito. E essas dali já não vão estar mais como lançar prazo, certo? Vamos lá. Ó, ela já mudou aqui, ó, ela já entra como validar prazo. Isso aqui antes, veja que é a audiência de conciliação que a gente já tinha feito. Então agora passa para quem é o responsável no caso, para ele poder validar esse prazo. Da mesma forma que foi feito no item anterior, ele vai ver se a data está certo, se a data da audiência foi tudo ok, se está tudo certinho. E mais uma vez vai vir aqui, poxa, está tudo certo? Eu vou aprovar. Então vai ficar como aprovado o prazo e vai poder fazer também a seleção disso, certo? Mais um ponto importante que a gente tem aqui é quando a gente tem alguma publicação que venha com essa informação aqui, ó. Vincular publicação à pasta. Normalmente, quando isso acontece, é porque eu não tenho ainda uma pasta criada para o sistema. Eu tive uma publicação que foi carregada, mas aqui dentro do CPJ eu ainda não tenho a pasta desse cliente, desse processo. Então eu clico aqui, venho aqui no número PJ, tá? E clico aqui no meu PJ. Quando eu clico aqui, ele abre, se já houver algum processo, ele abre os processos que já podem ser aqueles que vão ser vinculados à publicação que a gente quer vincular, certo? Pelo contrário, se ele não for possível fazer isso, deixa eu fechar aqui só e descer mais um pouquinho aqui. Que daí a gente tem uma outra vincular publicação à pasta aqui, a gente faz o mesmo caminho do número PJ. E veja, nesse outro exemplo aqui, eu não tenho nenhum dado desse processo. Quando eu não tenho nenhum dado, veja que mudou a forma. Aqui eu já venho para consulta e esse processo específico eu não tenho nada no sistema. Então o próprio sistema me deixa vir aqui e criar uma ficha. Ele já faz um pré-cadastro, que já sai com o nome do advogado, e daí basta que eu venha e preencha o grupo de trabalho, a matéria, o tipo de ação, o juízo, o órgão, enfim, todos os dados que eu quiser colocar. Se não forem o suficiente esses dados, poxa, eu tenho mais dados do que aparece aí, eu venho aqui, coloco complementar o cadastro e venho em salvar. Ele vai pegar e vai abrir a tela do processo de maneira geral, onde eu posso colocar todas as informações e cadastrar esse processo também, certo? Então, tudo isso por dentro de minhas atividades, o que torna mais rápido o trabalho e eu já posso fazer diretamente no processo que eu estou vinculado ali. Deixa eu fechar aqui também. Veja, Leonardo, quando tem essa opção de vincular pasta, por que aconteceu isso? Porque quando entrou o arquivo ou pelo manualmente ou pela publicação da preâmbulo, ele não encontrou a pasta, ou porque não está cadastrada, ou porque está um número errado. Você pode pesquisar, vai pesquisar.
E a função ali de criar nova pasta é para a pessoa que está tratando ali da controladoria já rapidamente os padrões para poder seguir. Ele não vai cadastrar os dados do processo por ali. Mesmo carregando aquela publicação que não encontrou a pasta, é o usuário que vai, por enquanto, colocar os dados principais para não precisar sair dali, entrar no processo, clicar em novo, criar o processo, daí depois voltar na publicação e vincular a pasta, certo? Tá, Certo. então, vocês vai ter essa questão. Então, tudo que entrar de publicação ali vai ter essa questão. Você pode estar vinculada à pasta, ou ela pode ser duplicada, ou ela está na função de lançar o prazo que já encontrou, já vinculou o processo. Por isso que Também. quando a gente entrar aqui, ó, mostrar aqui rapidinho o Pode lá. diagrama, ó, ele está aqui, ó, vincular a publicação à pasta, ou duplicada, ou ele vai estar no lançar prazo. Então, ele vai estar aqui, ó, lançar prazo aqui. Essa já veio para cá. E quando o Leonardo tratou, ela está no validar, ó, que alguém vai validar, que é o coordenador da área, que vai fazer a validação e assim por diante. Então, essa organização vai te ajudar nisso, entendeu? Muito Pra você importante. conseguir. Esse diagrama que o Fábio mostrou, ele aparece em todas as partes da etapa. Então já tem um caminho trilhado ali que conforme a gente for para uma direção ou para outra dentro das nossas publicações no tratamento, elas vão ser de acordo com isso realizadas de uma forma ou de outra, tá? Em relação à inteligência artificial que a gente falou aqui, que eu falei há pouco, veja que essa situação aqui, ele me dá uma sugestão, o sistema me dá uma sugestão apenas do que pode ser. Como eu disse, eu abro aqui a publicação, repetir isso, que é importante, e ele vai dizer ali, julgo parcialmente procedente. O sistema entende que quando julga parcialmente procedente, se trata do quê? De uma sentença. Conforme eu for utilizando mais o sistema, ele pode até ficar um pouco mais refinado, porque daí eu posso colocar a palavra improcedente junto, ele vai entrar como sentença improcedente, como sentença procedente, conforme estiver na própria publicação. Veja que não obrigatoriamente você vai seguir o que o sistema trouxe como uma sugestão. Você pode vir, abrir a publicação aqui e escolher ao seu gosto o que você quiser. Poxa, eu vou tratar de uma maneira diferente, o sistema trouxe, mas eu quero fazer para essa publicação algo diferente. Você pode também. Então não é obrigatório seguir o que a inteligência artificial vai passar nesse ponto. A gente pode sim fazer manualmente depois, tá? Isso até já respondendo uma pergunta que a gente teve aqui na própria apresentação. Dando sequência aqui, mais uma vez, Fábio, a gente ainda tem que falar também do nosso web, né? Que seria a pergunta que a gente teve no webinar passado também. Tá no mudo, Fábio. Falando aqui mais um pouco sobre a inteligência, então o que ele Vamos fez lá. ao validar o prazo aqui, por exemplo, ele lançou e chegou na minha agenda, eu sou o Vitor e na minha agenda eu vou validar. Eu valido e vou fazer o aprovado. Quando aprovar isso, vamos notar que lá em cima eu vou pôr mais 30, ó. E aqui vai ter, ó, então já foi para outra pessoa. Como que ele sabe que ele foi para Heloísa? Porque o evento, a audiência e conciliação está ligado a uma célula que está lançando para advogado e assim por diante. Então, veja, você vai conseguir, com a inteligência artificial no começo, que é o começo de tudo, ter toda essa tua organização. Então, eu falo que sempre quando o teu evento estiver completo, as tuas classificações estiverem organizadas, para quem está lançando vai ser muito mais fácil. Pautar isso será mais fácil, tanto para a pessoa que está recebendo o Leonardo recebe de todo mundo no escritório, aí ele vai distribuindo, mas por trás já está vendo, ou não, ou o sistema já vai mandar para cada gestor de cada área essas publicações para ser lançado, tá? Então isso é importante dentro do sistema que você vai conseguir. Então essa é a ideia de ter toda essa organização com a inteligência artificial das palavras ali, né? E o que veio para ajudar a controladoria também, a controladora vai falar sobre os dashboards ali, né, Leonardo? Sim, E aí sim, os com dashboards certeza. vai te ajudar. Tudo que você fizer, a importação, cumprir prazos, ele vai falar que vai mostrar os dashboards ali. Vai lá, Leonardo. Quando a gente fecha aqui mais uma vez, a gente fecha minhas atividades, como o Fábio falou ali, a gente vai ter aqui uma novidade do sistema, que é a questão dos dashboards. Veja que a gente fez o tratamento de algumas publicações ali durante a apresentação mesmo. Elas foram carregadas na data de hoje, 6/7, e algumas já foram tratadas, tá? Como ela já foi tratada,
Olha aqui, ó, já apareceu aqui em cima como tratadas. Eu tenho sempre aqui dentro desse dashboard algumas opções aqui embaixo de legenda que vão me dizer quando tiver de laranjado, está pendente. Aqui no caso, quando tiver amarelo, está cumprido. A mesma coisa funciona em várias etapas do processo aqui. Isso aqui também serve, como o Fábio está dizendo várias vezes, para aquela pessoa que é o responsável, aquela pessoa que faz o controle jurídico do escritório, aquela pessoa que vai ter que controlar, poxa, além da agenda dela, várias outras agendas. Essa pessoa ela vai ter aqui um acesso muito mais rápido. Por quê? Olha, os prazos. Eu sei que daqui 7 dias eu tenho prazos pendentes de cumprimento. Assim como eu também sei que 3 dias atrás eu tive prazos que não foram cumpridos dentro do escritório. Outra coisa aqui, dentro dos meus fluxos, eu sei que eu tenho fluxo aberto que ainda está pendente. E vários ainda que estão pendentes, que são para amanhã. Ele mostraria se fosse para hoje, também se já tivesse passado. Então, isso aqui serve muito para aquele olhar mais rápido, para um olhar mais, sabe? Poxa, eu não quero ir lá e entrar exatamente em todas as atividades. Eu quero saber se tem alguma coisa para cumprir amanhã. Quero saber se tem as publicações de hoje que já foram carregadas, que a gente demonstrou lá como é que eu faço para carregar as publicações. Então, da mesma maneira que eu vi que as publicações aqui estão carregadas, eu poderia vir aqui, se não tivesse nada, eu sabia que o responsável que deveria ter feito o carregamento das publicações, ou eu mesmo, no caso esqueci e não tinha feito, aqui dentro vai mostrar para mim. Isso aqui é muito importante, tá? Além disso, essa parte aqui dos dashboards, ele também me mostra quando o meu sistema está funcionando, por exemplo, o meu fluxo está ativo, está sem erro, quando eu tenho erro também dentro dos fluxos, ele me mostra aqui, porque às vezes alguma coisa não está acontecendo, você, poxa, eu fiz tudo certo, vem aqui dar uma olhada para ver se o fluxo está funcionando de maneira adequada. Isso aqui também foi uma novidade que o sistema trouxe, isso aqui a gente tinha só na versão web, né, que era o CPJ Connect, e agora também tem dentro do CPJ 3C. Então, tudo isso vem para ajudar. A mesma coisa que serve na audiência. Se essas audiências que a gente marcou hoje, por exemplo, até repetindo, já tivessem sido cumpridas, ela entraria com uma outra cor. Então, tudo isso fica mais fácil de ver, de visualizar, de poder ter esse controle. Deixa eu só voltar aqui. Fábio. Vamos Isso mesmo. para... Tá. E veja, tudo que é lançado, que foi tratado como um prazo, tudo que virou tarefa no meu grid aqui das minhas atividades, isso vai constar aonde? Vai aparecer aqui, esse outro ícone aqui, que é o ícone dos links rápidos da Preâmbulo, que vai abrir o quê? Vai Portal abrir Preâmbulo. o portal Preâmbulo, né? Deixa eu puxar para cá. Estão visualizando o portal Preâmbulo aí, né? Então aqui você vai ter o atendimento da Preâmbulo, Helpdesk, serviços que a Preâmbulo disponibiliza, o Connect, Universidade Preâmbulo, que vocês podem acessar para conhecer os conteúdos, blog, o canal da Preâmbulo e o TeamViewer para fazer acesso remoto do nosso suporte. O que eu quero mostrar para vocês é o Connect. O que o Connect faz? Você vai poder ter acesso aqui no Connect pelo celular ou pelo próprio desktop. O que vai te ajudar? Vai te ajudar ao teu cliente visualizar por aqui, vocês do escritório, visualizar por aqui dashboards também, como mais da parte de agenda, audiências mesmos que estão hoje dentro do sistema. Mas o importante que me perguntaram no webinar passado é como que eu criaria o usuário. Os usuários vão poder ter restrições de acesso só de processo, que eu posso disponibilizar para o meu advogado ou para o meu cliente visualizar. Então, eu posso dividir usuários em 3 etapas bem distintas no meu Connect. Um usuário geral, que o gestor, o sócio vê tudo. O advogado, que só vê os dados do processo do escritório e a agenda dele. Ele vai ver a agenda. Então, tudo que está lá no Minhas Atividades vai aparecer aqui. E para montar esse usuário, para criar esse usuário dentro do sistema, é criado pelo CPJ. Tá? Então, a dúvida que tiveram semana passada foi essa. Então, a dúvida vai ser aqui, ó, lá em configurações usuários, quando você cria os usuários para acessar o CPJ, aqui mesmo você vai criar o usuário interno do CPJ ou usuário externo Connect. Então, o que é isso? É eu poder ter CPJ Connect. Então, dessa forma, por o nome do usuário, você vai pôr o login e você vai criar uma senha para essa pessoa. Independente, se ele for um usuário do CPJ que trabalha, ele pode ter uma senha dele trabalhar no CPJ e um usuário para acessar pelo celular para ver a agenda dele. Eu posso criar uma senha para o meu cliente X com algumas restrições. Não ver andamento interno,
não vê agenda, só vê custas e vinculado a uma pessoa, por exemplo, que pode ser o meu cliente. Então, todos os usuários da embalagem SA ou o dono da empresa que é meu cliente vai acessar os processos que só a empresa dele ou só ele está vinculado. Então, por aqui que você vai conseguir criar os usuários. Eu não lembro se a pessoa que fez a pergunta semana passada está no webinar, tem bastante gente ali, mas acredito que ela vai sanar a dúvida dela, né? Qualquer dúvida também, acessar os canais de suporte, helpdesk ali, eles vão te ajudar a montar, mas é por aqui. Então, veja, agora a gente chegou numa situação que eu posso dividir em duas etapas bem distintas. Eu estou recebendo a publicação com a inteligência, distribuo, tenho todo organizado e o advogado está andando na rua, está conseguindo visualizar pelo Connect a agenda dele, do que foi que já veio um prazo, que o Leonardo já está na controladoria, já está recebendo, já está distribuindo e assim por diante. Então, essa é a organização, não é somente a trabalhar. A inteligência artificial é ligada a muitos fatores junto do sistema para melhorar teu fluxo, organização, segurança. E sempre eu falo, o último olhar, o último cheque é sempre do advogado, do funcionário, da pessoa que vai trabalhar. Né? Então, você vai ter essa questão. Tá? Perfeito. Mais alguma coisa, Leonardo? Não, Fábio, nenhuma consideração, mas acho que a gente tem algumas perguntas, já está aparecendo aqui. O Gustavo já vai passar para a gente, Fábio. Isso, então beleza. Pessoal, então, vocês gostaram? Acabamos aí com a apresentação de hoje, tá? E se tiver algumas outras dúvidas, já tem algumas dúvidas aqui no chat que eu vou estar lendo, podem estar mandando para a gente, que eu vou estar lendo para vocês, tá? Tem uma dúvida aqui da Morena Gabriela, que ela diz: essa aba publicação só pode ser preenchida pela inteligência artificial? Eu não tenho serviço de publicação, então questiono se eu posso fazer o lançamento manual. Ela também tem uma outra. Então, posso tratar as intimações dos processos eletrônicos como publicações ou não? Tá, primeira pergunta ali sobre se ele pode. Não precisa ativar, startar o fluxo de publicação ou trabalhar só com a importação de arquivo. Se eu clicar em nova tarefa, e que nem eu fiz aqui, ó, vincular a um processo ou vincular a publicação, ó, eu vou abrir o evento de publicação por dentro do sistema e estar. Então, você pode receber a publicação por e-mail, por exemplo. Você pode pegar, né, importar para dentro do sistema, copiando, colando o texto e startando por aqui, não tem problema. E sobre o processo eletrônico, se a empresa que você tem, que te manda a publicação, não te mandar as publicações do processo eletrônico, ele vai entrar e vai ativar certinho. Então, beleza. A dúvida da Natália Martins. Ela gostaria de saber, queria saber mais sobre a ferramenta de monitoramento. Tá. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para uma pessoa monitorar ou tarefa das outras? Veja, o monitoramento de processo é uma função que nova no sistema, né? A gente vai fazer um webinar específico disso. Mas eu posso pegar o telefone dela, ou a gente pega o Gustavo com ela, a gente entra em contato com ela e explica. Porque o monitoramento é o quê? É o monitorar os andamentos do processo. Esse monitoramento, explicando rapidamente aqui, é o que vai acontecer. Eu vou conseguir ter o monitoramento dos processos, vai me mostrar os andamentos. E quem vai monitorar, quem vai visualizar, quem tiver direito a ver, né? Claro, que tem um usuário, mas eu posso criar regras de aviso, para mandar por e-mail os andamentos monitorados, criar uma tarefa de determinados andamentos para mandar e assim por diante. Então, acho que é importante, vai ter um webinar específico de monitoramento, mas a gente pode entrar em contato com ela e sentar com ela e ver qual que é as dúvidas dela ali sobre monitoramento. Então tá. O Felipe faz uma pergunta se essa função de criar novas pastas está apenas nessa versão, a 57. Na 50, não sei qual versão começou, mas acho que a partir das 50 e pouco ele começou a ter essa questão de criar nova pasta na publicação. Então tá. Uma outra pergunta aqui da Suzana. Ela pergunta se o dashboard pode ser separado por equipe. Acho que o Leonardo pode responder. Sim, sim. Os dashboards normalmente eles são de coisas gerais do sistema, vai ser de tudo que foi tratado, de todas as publicações que entraram, de tudo que o sistema vai ter carregado. Então, acredito que necessariamente pela equipe especificamente não há essa possibilidade. Então tá. A Isabela também pergunta como que faz para baixar o Connect no celular. Se ela tem o Connect contratado, né, entra em contato com o suporte, vai dar o link para ela,
ela vai acessar esse link, por ele ser um web app, acessa o link, a hora que acessar, ele já vai pedir para criar o ícone ali na área de trabalho, já vai funcionar. Tá. Tá. Foi? Beleza. A Jéssica também perguntou se esse acesso de cliente, ao invés de vincular ao cadastro da pessoa, não dá para vincular na sigla. Dá também. Tá, beleza. Dá também. Uma outra pergunta sobre o dashboard. O Leonardo pergunta se está disponível na versão H03033. Não está ainda. Tem que atualizar para Não, ele é ter a nova. disponibilidade. É nova. Então tá. Acho que a Jéssica, de novo, ela pergunta se na trilha da audiência, além dos eventos relacionados à audiência, né, pode ser lançado um evento de prazo que siga o fluxo de publicações. Sim, Pode. é possível. Ali ela pode fazer o lançamento do que ela entender melhor para ela, seja uma questão envolvendo, o Fábio já vai até mostrar ali, seja uma questão envolvendo a própria audiência, seja uma questão de prazo, um recurso, ela pode fazer o lançamento ali do que ela quiser. Então tá. A Ana Novaes, ela também pergunta aqui, as atividades necessariamente necessitam estar vinculadas às células e equipes? Não necessariamente, mas ela vai perder uma funcionalidade grande de conseguir orientar as coisas, porque eu posso lançar tarefas que não têm vínculo a fluxo, mas tem vínculo a célula. Ela vai ter que vincular uma pessoa. Aí ela vai ter um problema não, vai ter uma dificuldade, ou então um trabalho a mais, qual que é ter que ficar procurando a pessoa, sabe? Aí, se ela não quer usar a célula equipe, eu tenho uma função dentro aqui em configurações, preferências, que talvez ajude ela. Qual é? Aqui, ó, para os eventos que não estão vinculados à célula equipe, eu posso deixar obrigatório não sugerir ninguém, sugerir o usuário ativo, sugerir o primeiro advogado ou responsável do processo. Alguma coisa tem que estar organizada para te ajudar. Se você deixar o primeiro sugerir a pessoa no campo generado para, ela vai ter que clicar 2 vezes, abrir o cadastro das pessoas e buscar. Então é melhor, se ela não vai usar a célula equipe, ela que escolha alguma dessas funções para ajudar ela, nem que seja o usuário ativo, já puxa o usuário ativo dela. O meu é eliminar erro de lançar, isso foi criado por quê? Porque antigamente o que acontecia? A pessoa decorava o código do cliente 18.450, e na hora rápido para 18.451 e para uma pessoa, ia para o Gustavo nunca estava no escritório, era uma pessoa e perdia. Então tem que pensar nessa ideia, nessa lógica. Então tá. Temos mais 2 perguntas aqui. A maior pergunta é se consegue importar para o CPJ as publicações do Courier. Courier, se mandar para ela o arquivo XML padrão, consegue importar. Ela ainda também pergunta se ainda na versão teste, eu ainda estou na versão teste da homologação. Dá para fazer, pode fazer. Pode tá. fazer. A homologação ela vai conseguir fazer todas as funcionalidades assim por diante. Tá. E a última pergunta que tem aqui é da Isabelle Pedroso, que é para atualizar o sistema para a versão H, 057. Tem algum custo adicional? Possui a versão 03.44. Não tem. H03 ela falou, né? Isso, aham. Não tem. 03. Vai agendar com o pessoal do suporte, o pessoal do suporte vai criar uma base de homologação para ela, para atualizar para a versão, para ver as diferenças e depois atualizar em produção. Chegou mais uma pergunta da Maria Fernanda. Ela gostaria de entender um pouco sobre sobre a inteligência artificial. A classificação da publicação deve estar obrigatoriamente vinculada a um tipo, certo? Ela acabou mandando uma imagem, acho que se vocês puderem ali no chat também dá para ver essa imagem, tá? Beleza. Por exemplo, se estiver classificado como despacho, um acordão, ele CPJ faria relação com despacho e nos daria essa opção na hora de agendamento? Bom, nesse ponto é bem interessante a pergunta dela. Quando for despacho, a gente vai deixar os termos já, como eu disse lá, o sistema ele vai ir aprendendo conforme a gente for utilizando. Então, sempre que você tiver ali uma questão de acórdão, você já vai vir e colocar para análise para recurso, para alguma coisa do tipo. Você vai fazer essa pré-definição, o sistema vai guardar o que você fez. Se é um despacho, o que você vai colocar? Contra despacho a gente não recorre, então beleza, eu não tenho recurso, mas eu vou colocar lá, por exemplo, um analisar despacho. Eu crio um evento analisar despacho e todas as vezes que tiver despacho, o sistema ele já vai entender que você precisa de um analisar despacho. É uma questão de decisão. É sentença improcedente, sentença procedente. Como eu disse, a gente pode pegar e criar ali também, na publicação saiu essa informação, sentença procedente. Eu crio um evento
para isso, e quando esse evento está criado, sempre que saiu lá na minha publicação, em vermelho, especialmente ali, que a inteligência artificial captou a mensagem sentença improcedente, e eu tenho um evento para isso, e eu vou lançando, conforme eu for lançando o sistema, ele vai captar e sempre vai estar fazendo esse mesmo serviço. Então, não necessariamente quando eu faço um despacho, o sistema ele vai fazer isso de maneira equivocada. É a gente que vai ensinando ele como que ele vai trabalhar. Espero que me diga daí se a tua pergunta foi respondida dessa maneira, tá? Tá, ela colocou aqui que, ó, mas ele faz associação com o evento ou com a classificação. Ele faz associação com a palavra que foi detectada. Então, a palavra que foi detectada dentro da publicação, e eu atribuo essa palavra ali a um evento posteriormente que eu criei, ele sempre vai fazer esse caminho. Então, ele vai buscar o que eu já fiz repetidas vezes, tá? Fiz várias vezes ali, que é um despacho, e despacho eu não recorro, como eu te expliquei. Então, você que vai ensinar o sistema a trabalhar. A inteligência artificial, ela não aprende sozinha, ela aprende conforme a gente vai utilizando. Então, a gente vai alimentando o sistema e ela vai fazer essa associação do que você tá trabalhando com ela. É que na hora existe assim o tipo e subtipo. Então, por exemplo, as palavras que estão marcadas em vermelhos vão sugerir uma classificação. Dentro dessa classificação, como tem audiência, pode ter vários tipos de audiência. É do maior para o menor, vou funilando. Aí você vai escolher, isso aqui é uma audiência de conciliação. Dentro da audiência de conciliação vai ter vários eventos. Se eu tenho só uma classificação chamada audiência, então vai ter um evento só. E conforme você vai carregando, que nem o Leonardo falou, vai chegar uma hora que quando chegar essa publicação, ele já vai trazer 7 audiências de conciliação, todos os eventos. Então, as palavras-chave, sugere a classificação, e dentro da classificação que está sugerindo, tem os eventos que você padronizou. Até aqui, como tem aqui, por exemplo, no exemplo da tela aqui, esse lançar prazo de sentença. Veja que ali está uma sentença e depois ela tem procedente ou improcedente. Aqui no sistema, ele, por enquanto, colocou sentença. Se eu abro essa sentença e vou dar uma olhada, ele vai ter mais coisa referente, ó. Pode ver, eu tenho sentença de improcedência, eu tenho sentença de procedência, eu tenho análise de recursos, sentença. Conforme eu vou alimentando o sistema, ele vai ficando mais refinado nessa busca aqui. Por enquanto, como a gente está usando pouco, ele trouxe sentença. Depois ele vai pegar e vai aprimorar. Vai chegar um momento que ele vai pegar a sentença improcedente e vai já te trazer as opções de recurso que você pode entrar, cada vez de maneira mais, com uma qualidade maior, digamos assim, mais refinada a busca. Ela falou que entendeu, só que ela mandou de novo. Vai em exibir ali. Quero ver o tipo que vocês usam. Mas ela disse que já entendeu, tá? Mostra lá, Fábio. Aham. Como que é? O Fábio pode mostrar. Ela falou que para ir em exibir, e ela Isso. quer ver qual o tipo que a gente usa. Tipo de classificação, mas ela já entendeu. Então acho que foi sanada a Classificação, assim, A classificação. improcedente, eu vou exibir, criei a classificação e criei as regras. Dentro dessas regras, 4, eu vou criar os agendamentos que tem, tá vendo? Beleza. Ela falou que foi sanada aqui a dúvida. Beleza. A também Beleza, que bom. pergunta se tem como importar mais de uma vez o arquivo XML. Ele vai dizer que está duplicado. Se for da mesma data, ele vai te informar duplicado. Se for repetido, vai abrir 2 vezes, né? Tá. A Mayara, acho que essa aqui é a última pergunta daí, tá? A Mayara, ela pergunta, a minha versão é a G, estou começando com a versão teste H. Tem custo adicional? Porém, fiz apenas parte dos treinamentos. Isso é melhor ela entrar em contato com o comercial. Aí o Isso. comercial, quem cuida dela do comercial, vai explicar em que etapa que ela está na G, na H, com os treinamentos iniciais, para migrar, porque ela está na G, trabalhando na produção na G, e está se familiarizando e treinando com a versão H. Daí daqui a pouco vai virar a produção H, dela vai é melhor. Isso. E daí a Morena Gabriela pergunta sobre usuários e acesso ao Connect. Tem que cadastrar no externo para que acesse no Connect? Exatamente, tem. Então, Tem beleza. que criar o Connect. Foi a explicação de hoje ali. Uhum. Tá. A Mayara também falou aqui que entendeu. Opa, nada. A Morena de novo, Morena Gabriela. Mas consegue acessar no interno? No Connect? Não entendi. Não, ela pode ter 2 usuários. O usuário do CPJ para acessar o CPJ e o usuário Connect. Se ela acessar o CPJ, vai estar ali. Se ela abrir o Connect dentro do escritório internamente, consegue também trabalhar normal. Mas daí tem que usar o usuário do Connect para acessar o Connect. O usuário do CPJ para acessar o CPJ. Mas o Connect ela pode usar internamente também, para pesquisar, para ver, como fora, também não tem problema.
Acho que é isso que ela queria saber, o interno de trabalho dela. Tá, acho que é. Interessante. Chegou mais uma aqui do Ricardo, mais uma pergunta do Ricardo. Para recorrer, precisa-se emitir uma guia e recolher custas em muitos casos? Dá para criar um workflow para isso também? Nós temos um workflow pronto chamado SPF, Solicitação de Providência Financeira. Tá? Então, é um módulo que você trabalha aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó, Leonardo, um pouquinho. Aqui, quando eu entrar aqui e fizer uma solicitação de providência financeira, essa solicitação está aqui, ó, Trinta. O que acontece com essa solicitação? Eu solicito e ele já vai direto para uma tarefa do workflow dizendo o quê? Quem vai validar, quem vai autorizar, quem vai pagar para fazer. Então eu consigo ter, então já tem pronto isso. A gente pode marcar um horário para te mostrar esse fluxo de solicitação. Beleza. O João Pedro, ele agradece aqui os esclarecimentos, tá? Obrigado, um abraço, João Pedro. Um abraço. A Jéssica aqui pergunta se o Connect tem custo por usuário. Isso ter por usuário, daí tem que ver qual que é o contrato que ela tem e ver com o comercial. Não sei se vai ter, se o pessoal tem mais alguma pergunta, pessoal? Aham. A Morena também agradece. Opa, obrigado aí pela... Obrigado. A Suzana, é possível gerar guias GRU? GRU. Isso. Não, eu não consigo gerar guia pelo CPJ, né? Eu consigo fazer uma solicitação de providência financeira que eu inclua a guia como digitalizada para lançar. Tá? O Felipe pergunta, é possível ter alguma notificação automática das tarefas lançadas? Sim, tem duas funcionalidades aqui, ó. Aqui dentro eu vou ter aqui, ó, notificação de avisos. A notificação de avisos é a forma de você criar notificações ou por um evento específico para alguém do escritório. Pode ser o advogado, para quem atribuiu a tarefa, para quem solicitou, e esse aviso pode ser pelo sistema, que ele vai abrir uma telinha, ou então por e-mail. Então, daí você também tem regras de avisar por e-mail, avisar pelo sistema, ter relatórios que te avisam das suas tarefas. Então, você pode ter relatório que avisa a tarefa e aqui você colocar avisos mais importantes, avisos mais estratégicos de um evento que está vencendo, de um prazo que está vencendo no prazo fatal para o gestor, para vocês mesmos. Tá. Chegou mais uma pergunta aqui do Alfred. Ele pergunta, então, o cadastro dos processos é interessante, justamente porque já distribui os prazos de forma correta. Exatamente. Pode responder, Leonardo. Não, pode ser. É isso mesmo. O cadastro de processo serve para isso. A gente cadastra o processo, depois ali dentro das nossas tarefas, quando ele faz aquela busca pela inteligência artificial, ele já vai estar te dando ali um caminho a percorrer bem certinho. É isso mesmo, Alfred. Legal. Não sei se alguém vai ter mais uma pergunta. Suzano também Nada, agradeceu, falou que foi ótimo. Espero que tenham gostado. Suzana ali. Acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, né? Se alguém tiver, pode estar mandando no chat que eu vou ler. Aproveitando também que tem muita gente aqui nesse nosso webinar, né? Eu aproveito e falo também sobre a jornada da inovação. Como eu também falei na terça-feira passada, eu vou até deixar aqui o link no chat, tá? Sobre a jornada da inovação que vamos estar apresentando na semana que vem. Será a nossa primeira edição da jornada da inovação jurídica, que ela também tem o intuito de trazer as tendências e inovações na advocacia. Além de contar com a participação de grandes referências no mercado, ela também é um evento online, que também será gratuito, e que acontecerá entre os dias 12 e 16 de julho, na próxima segunda-feira, sempre às 17 horas. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o palestrante. Chegou mais alguma dúvida aqui do Ricardo. Ele perguntou se é possível gerar avisos de certas tarefas se estão se acumulando. Eu posso gerar em relatório que estão se acumulando, e como eu mostrei aqui do monitoramento, eu vou ser monitoramento não do avisos, notificação de avisos, você pode pôr um período aqui, por exemplo, período de vencimento, eu posso pôr o que está vencendo hoje e amanhã, ou ontem está vencendo hoje, amanhã e depois. Você que vai definir o que é o teu acumulando, né? O acumulando é hoje, amanhã, segunda e terça, você que vai definir, mas você pode ter avisos e regras de lançar, entendeu? Tá. A Natália também mandou de novo, ela agradeceu, falou que foi Obrigado. excelente a demonstração. Que bom. E ela fala que a última dúvida dela é novamente sobre monitoramento. Ela serve apenas para monitorar os processos ou monitora também as grandes agendas? Por exemplo, uma pessoa na ausência da outra poderá monitorar a agenda? Não. É o monitoramento de processo e monitoramento de andamento público do processo, que vai atualizar o processo.
O monitoramento da agenda que a gente tem aqui, está usando a mesma palavra ali para duas coisas diferentes. O monitoramento da agenda é dentro do CPJ, daí que vai ter o monitoramento de avisos, que daí eu posso criar agenda, monitorar, daí eu tenho outras regras. Mas o monitoramento de processo é o monitoramento do andamento público. Então tá. Só voltando aqui na nossa programação da Jornada da Inovação, então como na segunda-feira, no dia 12/7, semana que vem, nós vamos falar de um assunto que é bem relevante no momento, que será sobre a OKR na advocacia, e em como implementar o seu escritório. Ele será um bate-papo com o Pedro Miguel, da Coblu, e também a Andréia Cristina, que é a nossa diretora de marketing aqui na Preâmbulo Tech, tá? Então já na terça-feira vamos contar com a presença da Gabriela Fornels, que é da DNA Consult, e ela falar sobre o marketing jurídico e o que mudou. Na quarta-feira, vamos estar com o Lucas Carmo, da Legal Hub, junto com o Fabiano Marchiorato, que também aqui é um consultor da Preâmbulo. Eles irão abordar o tema de como ter a advocacia como um negócio, tá? Na quinta-feira, vamos falar sobre criatividade e inovação e em como desenvolver as ideias inovadoras. O nosso convidado é o Marcelo Finger, ele é o coordenador da inovação da Hot Milk, da PUC Paraná. Tá? E também no último dia da jornada, que é no dia 16, que será na sexta-feira, receberemos o Fred Lacerda, que é o diretor jurídico da agência de Curitiba de Desenvolvimento e de Inovação. Ele é do Vale do Pinhão. Então, ele irá falar sobre empreendedorismo e inovação e em como ter oportunidades para o setor jurídico. Tá? Então, acho que não vai ter... vamos fazer uma propagandinha da nossa jornada da inovação, né? Então, eu também, só para lembrar, que esse webinar ele foi gravado e estará disponível no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, tá? Então, o nosso canal do YouTube está lá com o Preâmbulo Tech, vocês podem estar acessando o nosso canal do YouTube e assistindo de novo essa gravação e essa apresentação, né? Eu não posso deixar de falar, de esquecer, que nós temos os canais de comunicação. Nós temos um grupo do Telegram, para quem quiser, eu vou estar deixando o link aqui também no chat, tá? E no Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos também com o Preâmbulo Tech. E eu, acho que não vai ter mais nenhuma pergunta mesmo. Então, só para agradecer a presença de todos, eu comunico que na semana que vem não iremos ter a conexão CPJ, por causa da Jornada da Inovação. E daí, no dia 20 de julho, nós voltamos com o tema Timesheet, tá bom? Então, agradeço a presença de todos aí e tenham todos uma boa tarde, restinho de tarde aí. Beleza, Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Espero todos, vamos esperar todos no time sheet. E Tá para quem estava com alguma dúvida a respeito ainda do monitoramento também, depois vai ter a gente espera vocês também. Beleza? Tá bom? Abraço.